Meninos e meninas do sétimo ano, dando continuidade ao nosso assunto de desenho. A gente já viu lá anteriormente a ideia das circunferências, né? A gente já viu lá as classificações, os elementos principais de uma circunferência, e a partir de agora a gente vai começar a ver os segmentos e aprender a dividir segmentos. Então, quando eu falo no segmento aí, gente, é uma reta. Uma reta. Essa reta tem que ter uma medida, certo? Essa daí, de exemplo, eu fiz com 6 centímetros, utilizei uma régua, um transferidor, né? Tem aqueles transferidor que também tem uma parte que tem lá medidas em centímetros, ou então o esquadro. Então, você viu aí qualquer um desses que tem aí medidas em centímetro, você pode utilizar para fazer o seu segmento. Então, esse segmento aí, ele tem 6 centímetros. Então, a gente vai dividir esse segmento em 2 e 4 partes. Esse é o primeiro passo. Vamos dividir em 2 partes e vamos dividir esse segmento em 4 partes congruentes. Quando eu falo em partes congruentes, eu quero dizer que são partes que têm a mesma medida, viu? A gente tem que saber diferenciar o que é congruente e o que é semelhante. Semelhante, parecido. Congruente, mesma medida. Então, dividindo aqui, ó, esse segmento, né? Primeiro passo aí, dividindo esse segmento de 6 centímetros. Ó, eu primeiro fiz o segmento. Após isso, fiz a abertura do compasso no mesmo segmento. Então, de uma ponta do segmento a outra, eu fiz a abertura do compasso aí, olha aí, certo? A abertura do compasso tem 6 centímetros, igual ao do segmento. E aí, coloquei aqui, ó, a ponta seca e a ponta da grafite do outro lado. O que a gente vai fazer aí? Fiz essa parte. Nós vamos, ó, a ponta seca. E aí a ponta da grafite está lá em cima. Então nós vamos traçar a metade de uma circunferência aí, ó. Traçando a metade de uma circunferência. Certo? Pegou lá de cima, voltou. A gente vai ter aqui, ó, a metade de uma circunferência. A mensagem não ficou muito explícita ainda, mas você já sabe. Você pegou de um lado a ponta seca, de lá de cima, desceu até embaixo, ele vai passar pela ponta da grafite. A mesma coisa, pegou o compasso, inverteu aí do lado, fazendo a mesma coisa. Então você vai ficar aí tipo um peixezinho, porque aí também a visão não ficou muito clara, né? E aí depois você vai colocar essa régua aí ao centro para você dividi-la. Então olha aí como ficou nós dividimos aí, tá vendo? Essa circunferência em 2 partes. E isso aqui é de 6. Então se eu dividir em 2 partes, ficou 3 e 3. Vamos dividir o segmento também em... Olha como ele ficou, tá vendo aí? Olha. Esse segmento aí a gente está dividindo em 2 partes. Vamos dividir ele em 4 partes. Ele agora é um segmento que tem 10 centímetros. Então se ele tem 10 centímetros, nós vamos fazer aí, ó, mesmo processo. Fez o segmento inicial de 10 centímetros. Passou a metade da circunferência de um lado, passou a metade da circunferência do outro. Pegou aqui a régua, ó, centralizou, fez um traço ao meio aí, ó, dividindo esse segmento em 2 partes. Mesmo processo. Olha aí agora o compasso ele não vai ter mais abertura de 10 centímetros, ele vai ter agora 5 na metade, do centro até a ponta, que eu vou fazer aqui, ó, uma circunferência no centro desse aí, ó, nessa circunferência. Então ele vai ficar tipo um olhozinho. Se você fizer aí na sua casa com o seu material, ele vai ficar uma circunferência bem aqui no centro, ó. Ok? Fazendo a circunferência. Olha onde a ponta seca já ficou agora. Já saiu do meio do segmento e já foi para a lateral. Que eu vou passar agora metade de uma circunferência. Então metade de uma. E do outro lado a mesma coisa. Olha como riscou de um lado. A riscada de um lado. Troquei o compasso pro outro lado. Tá vendo aí? Troquei o compasso pro outro lado. E girou a mesma coisa. Lembrando que aí a imagem não está muito nítida porque a figura foi feita com a grafite do compasso. Então ele não vai ficar muito visível. Não precisa você pôr força no compasso, porque você sabe que ele vai sair da medida, ele vai quebrar, a ponta vai quebrar, vai sumir a ponta. Então o compasso não deve ser manuseado com tanta força. Então você vai dividir agora esse segmento, ó, dividindo aí, dividiu de um lado, ó, como ficou, dividiu do outro,
certo? E aí eu dividi o segmento que é de 10 centímetros, eu dividi em 4 centímetros. Se ele é 10 centímetros, eu dividi em 4, vai ficar 2,5 cada segmento, ok? Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a dividir em 8 centímetros. Mas aí é o seguinte, eu vou pedir para que vocês construam esses dois segmentos novamente. O segmento de 6 centímetros e dividir em 2, e o segmento de 10 centímetros e dividir em 10. O de 10 centímetros e dividir em 4 partes. E aí vocês mandam, certo? Pra gente dar uma olhadinha, ver onde a gente tá errando. E aí, qualquer novidade é só perguntar aí, me chamar no PV ou para tirar suas dúvidas que a gente está à disposição, certo? Então, atividade de casa. Repetir a mesma figura que o professor fez aí. A de 6 centímetros você divide em 2 partes e a de 10 centímetros você divide em 4 partes. Até a próxima.